A gente tem a eleição para a associação no final do ano, né? Eu fiz essa pergunta para a Bobô e queria fazer essa pergunta para você também. Queria saber se você se vê como um possível presidente da Associação do Bahia, e já para essa eleição, se você tem essa intenção, se está nos seus planos concorrer à eleição nesse ano, e qual seria assim, sua principal plataforma, né, sendo aí um presidente da associação e não do Esporte Clube Bahia. Quando o Bahia foi rebaixado, né, o meu nome até surgiu muito porque queriam tirar Belintani na tora, né, o torcedor insatisfeito, né? E aí meu nome surgiu espontaneamente entre os torcedores como um possível candidato. E na verdade, voltar a ajudar o Bahia, nunca vou dizer não para o clube que eu gosto, que eu amo, que eu sou torcedor, que eu aprendi a gostar a partir do momento que eu pisei aqui na Bahia e passei a ser o goleiro do Bahia, né? Virou uma relação de amor. E então jamais vou dizer não para voltar a ajudar o Bahia. Ser candidato à eleição na próxima, agora em dezembro, né? Não é uma decisão tomada nem definida. É uma possibilidade sim. Mas não é uma decisão tomada, porque muda muita coisa, inclusive na vida pessoal e uma série de coisas. E logicamente que a gente, para entrar num cargo tão importante e que entende que a associação, justamente, Darino, muitas pessoas acham que a associação ficou enfraquecida, né, que não tem mais importância e tá tendo um esvaziamento. Eu penso justamente o contrário da associação. A associação precisa ser cada vez mais fortalecida, porque o Grupo City, a SAF do Bahia, né, o Grupo City não pode ter um sócio, mesmo que minoritário, enfraquecido. Quando sentar na mesa de negociação e o Bahia tem voz, por mais que seja minoritário, tem voz, o Bahia precisa, a Associação Bahia, que detém os símbolos todos, a história toda do Bahia, tudo que foi feito até agora é da associação. Essa associação, esse porta-voz desses milhões de torcedores apaixonados, precisa estar forte para poder ter voz ativa junto ao Grupo City, para poder o Grupo City entender que o presidente da associação é um representante dos milhões de torcedores do clube. Por isso a associação precisa estar forte. Por isso os sócios precisam entender que precisam continuar a ser sócios da associação, e o presidente que assumir precisa entender, trabalhar para que a associação se fortaleça cada vez mais, para que o Grupo City tenha um sócio forte ao seu lado. Uhum. E que fale a mesma, e que logicamente questione, fiscalize, por obrigação tem que fiscalizar o contrato, o andamento do trabalho, mas que também se junte ao Grupo City para fazer o Bahia, SAF e a associação cada vez mais forte, que é o desejo de todo mundo. Uhum. Né? É o desejo de todo mundo. Então, a associação não pode ser enfraquecida, não pode ser esvaziada, precisa ter gente lá com essa consciência. Né? E a partir do momento que eu entender que eu posso ser o representante desses torcedores, desses apaixonados, junto ao Grupo City, porque o Grupo City é um negócio. Ele comprou a SAF, ele vem para gerar lucro, para através do trabalho no futebol, fazer dinheiro, entende os torcedores do Bahia como clientes, que não é a visão da associação, que vê os torcedores do Bahia como apaixonados, como donos do clube. E o presidente precisa representar, precisa ser o porta-voz junto ao Grupo City. Agora olha a importância que tem a associação nesse processo, mesmo sendo minoritário. Velho, e agora você falando, mudei minha percepção sobre você, presidente. Posso recapitular meu conselho? Claro. Você falou uma coisa interessante, né? Assim, o torcedor do Bahia precisa tomar consciência da real importância da associação. Perfeito. Né? E talvez ninguém melhor do que um cara do seu peso, um ídolo, para chamar a atenção para a necessidade de se dar valor
a associação, né? Porque, e de fato, a associação tem um papel de fiscalizador das coisas da SAF que é crucial. Exatamente, entendeu? Se você tiver uma associação fraca, na hora de sentar na mesa com o Grupo City, sua voz não é ouvida. E aí você deixa as decisões e a força toda pro Grupo City. E se os interesses do Grupo City são os mesmos do torcedor? Então o torcedor tem no presidente da associação o seu porta-voz para defender seus interesses. Olha a importância, volto a falar, olha a importância de ter uma associação fortalecida. E assim, a associação vai poder... Outra coisa que eu queria deixar claro, né? E que é o meu entendimento também. A partir do momento que a associação não tem mais, né, a ingerência direta, né, não é responsável mais pelo futebol do clube, se abre um mundo de possibilidades, porque a marca Esporte Clube Bahia pertence à associação. Os símbolos, isso aqui, ó, pertence à associação. E se abre um mundo de possibilidades para trazer o clube para perto do torcedor e o torcedor para perto do clube de outras formas. Porque até então, o torcedor que se preocupa e só quer saber de futebol, né? E Fonte Nova ali no domingo, na hora do jogo, né? Mas é só essa relação. A associação vai poder trabalhar para que essa relação torcedor-clube se expanda através de esportes olímpicos, outras modalidades olímpicas, através de uma ação social que o Bahia já faz, mas pode ser potencializada, através de ações culturais. Então, o presidente e a associação podem se preocupar com outras áreas que antes o futebol não deixava, porque o futebol consome tempo, dinheiro e energia, 100%. E o presidente da associação, a associação vai poder se preocupar de outras áreas e dessa forma levar a marca Bahia mais para perto do torcedor e o torcedor mais para perto da marca Bahia. Estreitar o relacionamento. Estreitar de outras formas. E de repente até despertar o futebol, o Grupo City já está cuidando e já tem a Fonte Nova, mas a gente pode fazer com que essa relação se dê de outras formas. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei na Bahia em 2000 era que a marca Bahia era onipresente na cidade. Era. Sabe? Até nos carros tinha os adesivos do Bahia, que hoje Paulo Carvalho, Arthur Couto, Cássio Nagal, você lembra dessa galera do marketing do Bahia nessa época? Claro que eu lembro. Excelentes profissionais. Isso me chamou a atenção porque era uma coisa que eu não encontrava nos outros lugares que eu joguei, né? Essa paixão do torcedor exposta até mesmo no carro. Hoje em dia não se usa mais adesivo nos carros, né? Mas era exposta a paixão. A marca Bahia você via o tempo todo rodando pela cidade. E isso não tem mais. A não ser quando você passa na Fonte Nova, que você lembra aqui que o meu Bahia joga. A não ser quando... não existe mais. Você roda pela cidade e você não vê mais só a marca pelas camisas, Bahia. Né? O torcedor que faz a divulgação. Mas é o torcedor que faz a divulgação. O Bahia se afastou, se distanciou um pouco do seu torcedor a partir do momento que foi para Dias Dávila. Mas, assim, eu entendo que era uma necessidade ter um CT moderno. O Fazendão já estava ultrapassado, né? Pode ser até que volte agora, mas vai voltar moderno, então ótimo. Mas aproxima novamente o clube da cidade. Os jogadores que vêm hoje, eles, por conta da localização do CT, eles moram lá no litoral norte. Eles só pisam em Salvador, muitas vezes, só na hora do jogo, que vem no ônibus do clube para Fonte Nova e voltam. Então eles não têm o contato direto com o torcedor do Bahia, como eu tinha, porque eu sempre morei pro lado de cá, né? Eu morei na Pituba. E você sempre gostou da vida cultural da cidade, exatamente. Né? Vamos falar a verdade, né, professor Ferreira? Eu circulava por aqui, eu tinha um contato direto com o torcedor, então eu sentia o que o torcedor sentia, eu percebia, porque eu saía na rua, eu via o torcedor triste porque a gente tinha perdido. E o jogador hoje que mora lá no condomínio, lá no litoral norte, isolado, ele não percebe, ele não tem essa troca com o torcedor. Então trazer o clube para mais perto, de alguma forma, e a associação pode fazer isso, né? É benéfico. O torcedor vai ter mais proximidade com o clube. Então eu acho que é um mundo de possibilidades que se abre para a associação e que vai ser uma relação ganha-ganha.
quem estiver à frente do Bahia e souber trabalhar isso, vai ser uma relação de ganha-ganha, e o torcedor precisa, como eu falei, de um porta-voz. Precisa ter alguém que represente seus anseios junto ao Grupo City. Porque o Grupo City, eu volto a falar, é um trabalho, é uma iniciativa privada, é um trabalho que visa lucro, né? Usa o futebol para fazer negócio, para gerar lucro, e a paixão do torcedor muitas vezes é levada em consideração, outras vezes não, porque eles se pautam pelo trabalho deles, pelo que eles estão planejados para visar lucro. Então, é necessário fortalecer a associação. Rapaz, que aula sobre o papel da associação. Muita gente aqui elogiando. Aliás, o discurso de candidato a presidente, né? Aliás, o discurso já é de presidente. Like, eu quero like. Ai!